refúgio contra as maldades e as latas do demônio. Ordene Deus, instantaneamente vítimas, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, desviai o inferno Satanás, e olhando os espíritos malignos, e olhando pelo mundo, para perder as almas. Assim seja. Amém. Oferecemos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então hoje, em dois pensamentos que eu gostaria de refletir com a comunidade, com aqueles que depois vão assistir ou ouvir essa pregação. E o primeiro deles é escutar a voz do Espírito Santo nos leva para a direção que Deus quer e não para onde nós queremos ir. A gente vê que na primeira leitura, São Paulo, junto com seu companheiro de evangelização, tem uma inspiração de ir pregar o Evangelho a uma cidade. Quando eles se aprontam para ir para essa cidade, estão perto dessa cidade, São Paulo, se diz, como diz na primeira leitura, foi impedido pelo Espírito Santo de ir àquela cidade. Depois iam ir para uma segunda cidade, também ali o Espírito Santo os impediu de ir. Então São Paulo tem a visão de um homem da cidade de Macedônia pedindo que ele fosse para lá, e assim eles obedeceram. Isso só aconteceu porque São Paulo era um homem sensível à voz do Espírito Santo. Porque nem tudo que parece bom é bom. Nem tudo que parece ser a vontade de Deus é realmente de Deus. E por mais maravilhoso que pareça, pode não ser a vontade de Deus, talvez não para aquele momento. Talvez em outra oportunidade Paulo foi pregar nessas mesmas cidades que o Espírito o impediu. Mas naquele momento não era ali que era para ir. No tempo certo de Deus, iria para aquela região, como foi, como pregou depois. Isso é importante para cada um de nós. Às vezes nós queremos ser de Deus, mas queremos, na verdade, direcionar o Espírito Santo para onde nós queremos ir e não ser direcionados pelo Espírito Santo para onde Ele nos quer. E ficamos frustrados às vezes e tristes porque não deu certo aquilo que eu queria ir para aquela região, porque precisa tanto de uma pastoral naquela região, era a hora de ir para aquela região, mas aí veio o cara na missão e falou para ir para outra região. Ouvir o Espírito Santo é estar disposto a ser contrariado, a aceitar que Deus sabe mais que nós, aceitar que Deus tem uma direção melhor do que a nossa, aceitar que às vezes não é aquele momento de fazer aquela obra, embora seja aquela obra que eu queria fazer agora, mas ainda talvez não é a hora de começar isso, tem outras coisas na frente, depois talvez faça isso. A docilidade ao Espírito Santo é que faz o caminho ser conforme a vontade de Deus. Ouvir a direção, ouvir para onde devo ir, não para onde eu quero ir. Eu quero servir nessa casa aqui porque essa casa eu me identifico mais.
Então, na verdade, eu estou condicionando a ação do Espírito aonde eu me identifico, não onde Ele me quer colocar. Quando nós damos a nossa liberdade a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, toma a liberdade da minha vida. Não mais o que eu me identifico interessa, mas o que o Senhor quer para mim interessa. Eu quero servir onde o Senhor quer que eu sirva, não na onde eu acho que eu seria mais útil. Porque diante de Deus não é pesada a utilidade da coisa que você está fazendo. Não é medido assim: aqui ele foi mais útil, aqui ele foi menos útil, como se fazem nas empresas. Para Deus conta a disposição à obediência. O quanto o seu coração ofereceu a Deus de renúncias para estar lá. O quanto o seu coração foi fiel e renunciou ao seu próprio querer para estar lá. É isso que conta diante de Deus, não o quanto que produziu a sua estada naquele lugar. O quanto de obra boa, o quanto de benefício que você fez lá. Porque toda obra boa quem faz é Deus. Então, o Senhor Jesus vai falar no Evangelho sobre a linguagem que nós falamos, que não é a linguagem deste mundo. E esse é o segundo ensinamento, emendando com este primeiro sobre essa reflexão. Porque este primeiro ensinamento, na verdade, vai ser agora por Jesus esmiuçado, explicado melhor. Porque segundo o pensamento mundano ou humano de Paulo ali, ele achava que tinha que ir para aquelas cidades. Segundo não era maldade de Paulo. Paulo não queria ir lá fazer o mal, queria ir lá fazer o bem. Mas ainda num discernimento puramente humano. E o Espírito Santo vai dar outra direção. E Jesus no Evangelho diz isso exatamente, que a linguagem deste mundo, o nosso jeito de pensar e interpretar as coisas segundo este mundo, não coincide sempre com como Deus interpreta. Pelo contrário, coincide muito pouco. Poucas vezes coincide. Poucas vezes. Eu não lembro qual foi o santo que disse: Senhor, quando a sua vontade não coincidir com a minha, faça a sua. Quando o seu querer não coincidir com o meu, que o seu prevaleça, não o meu. Porque coisas que Deus enxerga e olha por cima, nós não vemos tudo. Então Deus sabe o porquê que essa coisa tem que ser feita primeiro do que aquela. Deus sabe porquê nós precisamos fazer pastoral nessa região agora e não naquela outra. É tudo a questão de ouvir a voz de Deus, não só com um jeito de pensar mundano, um jeito de pensar. Quando eu falo jeito de pensar mundano, eu quero dizer aquele jeito de pensar que condiciona missão com resultado, que condiciona o que deu de resultado ao que foi feito de missão. A gente fez uma missão lá, se converteu 32 pessoas. Foi bom, número bom. Fizemos lá, não se converteu ninguém, só uma pessoa lá chorou no final, lá conversei com ela, ela foi embora. Não foi tão bom. A gente tem essa mania de condicionar da forma humana de pensar, e esse não é o jeito de Deus de interpretar as coisas. Talvez aquela pessoa desse exemplo que eu citei, que chorou lá no fundo, ela vai se converter de verdade. Talvez aqueles outros que eu citei, dos 32, nenhum se converte de verdade. A gente vê às vezes nessas chamadas, eu não gosto desse título, a igreja não gosta desse título, né, de missas de cura e libertação. A igreja reprova esse título. E eu abomino esse título. Não gosto. Porque a missa é uma única missa, é o sacrifício de Jesus. Nela acontecem curas, claro, porque lá está Jesus. Acontece libertação, claro, porque lá está Jesus. Mas não existe missa com título de missa de cura e libertação. É a missa de Jesus. Aliás, só existe uma missa, celebrada muitas vezes em muitos ritos, com muitas riquezas litúrgicas, mas uma única missa. É a missa de Jesus. Mas às vezes a gente, nessas chamadas intituladas missas de cura e libertação, nós vemos tanta, lota as igrejas, lota. Um monte de gente chora durante as orações, um monte de gente cai.
nas orações e cai, uns falam que é repouso do espírito, outros falam que é libertação, outros falam que é qualquer coisa, sono, né? Cai. Mas poucos de verdade se convertem. Porque ficou tudo no emocional, no que é sensível. Eu acredito mais numa atitude de levantar alguém do que de derrubar alguém. Eu valorizo mais o missionário que tem a graça de levantar um caído do que um missionário que reza e o outro cai. Jesus não falou, vai e derrube as pessoas, mas levante as pessoas. Então, a verdade da fé está embutida na linguagem de Cristo. Interpretar a linguagem de Cristo conforme Cristo, é necessário para isso ouvir o Espírito. Ouvir o Espírito Santo, a sensibilidade ao Espírito Santo. Os sinais que o Espírito Santo nos faz enxergar quando nós queremos. Quando algum missionário chega e me pede para fazer alguma função, alguma missão, alguma coisa nova que ele gostaria de fazer, porque ele viu essa necessidade em tal região, em tal local. Às vezes a coisa parece maravilhosa, mas eu escuto e já vem no meu coração não. E eu quero falar sim e falo não. Eu me surpreendo às vezes. Eu queria muito falar sim para aquilo, porque aquilo é maravilhoso olhando. Mas não. Porque não é o que Deus queria, então não. Ah, mas se a gente fizer isso e vamos fazer 150 marmitex para isso, não, não é isso. Nem tudo que parece bom é de fato bom. O demônio se esconde atrás do véu da bondade. O demônio se esconde atrás do véu da caridade. Como se descobrir? O demônio não pode obedecer voluntariamente, só contrariado. Então, por mais que a coisa pareça bonita, por mais que a coisa pareça de Deus, é necessário ver como aquele grupo, ou aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas reagem diante da obediência à igreja, por exemplo. Eu disse agora há pouco, documento 53, não citei o documento, mas disse o que a igreja pensa, mas o documento 53 da CNBB, por exemplo, proíbe esse tipo de oração dentro da Santa Missa, por cura e libertação, onde as pessoas caem e gritam assim, porque existem outros momentos para fazer essas orações e sempre devem ser de forma pessoal, para que a pessoa também não passe vergonha na frente dos outros. Eu sempre me preocupei com isso, sabe? Sempre. Teve uma vez, eu não vou contar qual padre foi celebrar e nem onde foi, mas teve uma vez que eu fui a uma missa intitulada, essas missas de cura e libertação. O Pi estava comigo nessa missa. E durante aquela coisa, o padre começou a conduzir aquelas orações para as pessoas, entre aspas, serem libertadas e tal, dentro da missa. E eu comecei a rezar, pedindo a Deus que isso acontecesse, alguma libertação, se realmente fosse de verdade. E ninguém caiu naquela missa. E o padre insistiu, hein? Ele pensou que a reza não estava funcionando. Ele falou, nossa, eu estou fraco de reza, hein? E ele era acostumado a rezar, e assopra, e cai todo mundo, e raio, e ninguém caía. Ninguém caía. Depois, até depois da vida, ele falou, nossa, que estranho, como de coração, né? Falou para mim, eu falei, não, eu rezei para que só fosse acontecer, que fosse verdade mesmo. Se não aconteceu, era porque não era para acontecer ali. Talvez se tivesse algum caso que realmente precisasse de uma libertação ali, não era naquele lugar. Teria que ser acompanhamento, porque expõe a pessoa. Imagina só, tá a mãe com as crianças, e cai a mãe estribuchando, gritando, os filhos, fica todo mundo assustado. Eu lembro no retiro, quando eu era jovem ainda, eu fui no retiro, o moleque caiu lá despinguelado, meu. Começou a gritar lá. Quem dormia depois no quarto daquele moleque? Ninguém, rapaz. Ninguém queria mais.
moleque ficou humilhado. Não é coisa de Deus isso. Uma pessoa que vai ficar depois daquilo discriminado, humilhado, não serviu para incluir, não serviu para todo mundo abraçar, serviu para todo mundo. O moleque espirrava, saia todo mundo de perto dele no refeitório, porque vai ter de novo aquilo lá. E o medo, além de que as pessoas que têm algum tipo de surto de pânico, ou surto psiquiátrico, ou problema, está tratando pânico, ou algum problema de depressão, nesses eventos, eles surtam. Por quê? Porque quem está conduzindo começa a gritar, começa a falar alto, começa a você está sentindo isso, eu estou sentindo. Aí você está sentindo aquilo, pode ser comigo. Aí a pessoa, você que está sentindo, grita e liberta, a pessoa grita. É verdade. Acontece isso. E aí depois a pessoa fica humilhada, a pessoa sai de lá do jeito que entrou, se não sair pior. Porque se quis conduzir uma coisa de Deus conforme a vontade pessoal ou promoção pessoal, não quero dizer promoção pessoal, tomara que não seja, né? Mas se faz assim, para se cumprir uma coisa que acha ser bom, mas não para ouvir o que o Espírito Santo ensina através da igreja. Como alguém pode dizer que vai expulsar o demônio em desobediência se o demônio é o pai da desobediência? Se alguém desobedece o que ensina a igreja e se apresenta como igreja para fazer uma coisa que a igreja falou para não fazer, você acha que teria alguma eficiência, uma eficácia, uma pessoa em desobediência à igreja tentar expulsar aquele que é o pai da desobediência? Não. Ele pode até fazer um teatro ali, mas sair não. Se for real, não sai. E primeiro que desses casos que acontecem, se tiver 1% real, é muito. Não chega a 1%. Quase todo mundo que sentar, olha, você quer fazer um teste? Todo mundo que caiu ali, vai, estoura uma bomba A4 perto, você não levanta todo mundo correndo. Levanta, porque não está dormindo, não está surtado, está nada, só está ali, o ambiente gerou aquilo ali, corre tudo. Pegou uma vez um amigo meu que uma vez eu trabalhava com ele falou assim, eu não acredito nessas coisas de macumba não, uma vez eu estava na macumba, chegou um cara lá com revólver, correu tudo. O cara correu tudo. Então, porque tudo essas coisas são jeitos que a pessoa acha para ter algum benefício pessoal através da religião, através da fé, através da exploração dos pratos. É lógico que o povo que vai nessas missas intituladas por libertação é um povo inocente, o povo quer Deus, tem sede de Deus, então o povo vai buscar, claro, o povo vai buscar a Deus. Então esse povo tem que ser acolhido, esse povo tem que ser amado e tem que ser instruído, tem que ser ensinado, né? Tem que ter tempo, às vezes aí o padre é maravilhoso no altar, aí ele reza por todo mundo, aí todo mundo faz aquele freelance de pastor, né? Vai ali, todo mundo, sou pastor de vocês, sou bonzinho de vocês. Aí sai lá fora, acabou a missa e vai saindo já com 2, 3 seguranças para ninguém chegar perto dele. Chega uma senhora, o senhor pode benzer isso aqui para mim? Ai, já trata mal a pessoa. Que pastor é esse? Então, na verdade, tudo aquilo era uma encenação para se autopromover. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o pastoreio real, não se preocupa com a vida daquelas pessoas, nem se preocupa que aquela pessoa que caiu vai ser humilhada ou questionada em casa. O que aconteceu com você lá? Por que você caiu lá? O que aconteceu? Você tinha um diabo? Não sei. Que tinha um diabo em você? E a própria pessoa, se ela já for doente psiquiátrica, se tiver doença psiquiátrica, ela vai sair de lá pior. Porque aí ela vai pôr na cabeça que ela está com o capeta. Quem vai tirar isso da cabeça dela depois? Ai, já falou Mazepane, porque a pessoa não tem. E vai faltar o quê? Aí vai faltar a presença desse que promoveu esse evento, junto com ela ali, para rezar por ela na casa dela, ou marcar um encontro com ela sozinha, e atendê-la, e confessar, e acompanhar. Isso é pastoreio. Acompanhar. Jesus sempre acompanhou a todos. Jesus sempre tocou, escutou. Essa é a linguagem do Senhor. Uma outra coisa que eu quero citar ainda dentro desse segundo ensinamento da linguagem do Espírito. Jesus diz que o mundo não nos ouve porque nós não somos do mundo. Que o mundo nos odeia porque a gente foi separado deste mundo. A palavra consagrado significa separado, colocado à parte. Vocês sabiam disso?
Por isso que na nossa comunidade a gente tem casais consagrados e celibatários consagrados. Porque se costuma vincular a palavra consagrado com a vida religiosa, mas não é verdade. Consagrado significa apartado, colocado de lado, separado. Então Jesus diz: o mundo vos odeia porque eu vos separei do mundo. Então por isso que o mundo não compreende essa linguagem de Deus. E a maior incompreensão que nós encontramos, nós, comunidade Voz dos Pobres, falo para nós, é exatamente a linguagem dos pobres. Quando nós defendemos a felicidade dos pobres, quando nós defendemos a adoração eucarística, o zelo eucarístico pela pessoa de Jesus, o pobre dos pobres, ninguém é, nem consegue ser mais pobre do que Jesus Eucarístico, se apresentar de forma mais pobre que ele, ninguém consegue. Ele, sendo Deus, se apresenta na aparência do pão, o pobre dos pobres. Essa linguagem e a linguagem de querer ver a felicidade dos pobres, neste mundo não é aceita, porque o mundo não tolera sequer o pobre se divertir. Nós estamos cansados de ver por aí, a pessoa rica não gosta nem de ver o pobre alegre, já incomoda, ver um pobre sorrindo incomoda. Aí vê que a pessoa está com dificuldade, está com dívida, tudo, aí vê, a pessoa pegou e foi no cinema com a esposa. Aí caiu o mundo pro rico. Nossa, mas o cara com um monte de dívida vai passear, se divertir, eles têm ciúme, eles querem que o cara viva para pagar a dívida. Ele quer condenar o pobre à eterna tristeza e a viver igual um robô para satisfazer a cabeça dele, que acha que o pobre não tem o direito de sorrir, de ser feliz, de passear. O ser humano é criado para a plenitude da felicidade em Deus. Passar dificuldades financeiras não significa que precisa se privar de tudo. Aí lá o pai pobre, a mãe pobre foi no shopping, levou, comprou um sapatinho, uma roupinha para as crianças, já cai o mundo em cima deles. Ah, por que comprou isso aí? Podia ter pagado isso, pagado aquilo, podia ter pagado aquilo outro, e não ter dado. O rico se incomoda em ver o pobre sorrir, em ver o filho do pobre feliz, em ver um sapatinho novo no filho do pobre, em ver uma camisetinha nova. Essa linguagem que nós falamos e defendemos, a linguagem da felicidade dos pobres, que a voz dos pobres não é outra coisa a não ser querer ver o pobre feliz, querer ver as pessoas felizes, querer ver sorrir. Às vezes a pessoa passa com seus carrão lá na frente sem ver dois, três irmãos de rua ali sorrindo e cantando, fica inconformado, porque ela fala: como eu tenho isso, tenho aquilo, trabalho, acordo às 4 horas da manhã, faço isso, faço aquilo, tenho bastante dinheiro, estou aqui cheio de problemas. Então como que esse homem está sorrindo? Porque ele está fazendo festa, ele não tem nada. Então o mundo quer abafar isso, porque isso agride a concepção que eles têm de felicidade. Existe hoje no mundo uma exploração gigantesca da figura do pobre. Seja para ganhar dinheiro, seja para ganhar voto, seja para ganhar membro em igreja. Então, de qualquer forma, o pobre acaba sendo explorado. E uma comunidade como a nossa, que eu digo, a nossa comunidade tem a confiança de Deus. Deus confia em nós. Nós não estamos aqui para ser como as outras. Cada uma tem o seu chamado. Não somos melhores que uma, nem piores que outras. Mas nós temos o nosso chamado e Deus confia em nós. Nós temos que ser diferente. Nós temos que zelar pela alegria dos pobres. Nós temos que zelar pelo amor e adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós temos que zelar em ser nós mesmos. Nós temos que zelar pela nossa identidade. E não se abalar pelas nossas fraquezas e desistir do objetivo que Deus espera de nós. O demônio tem usado essa estratégia para afastar as pessoas desta comunidade. Te coloca um monte de dificuldade pessoal, para que você se autocondene, não se ache mais digno de trabalhar para Jesus, porque nem sua própria vida você não está conseguindo arrumar.
Você não está conseguindo vencer essa ou aquela situação de pecado. Você não está conseguindo vencer essa ou aquela situação pastoral. Então, sempre o caminho mais fácil é a desistência. Deus confia em nós como comunidade. Devemos confiar em Deus, que é o Senhor dessa comunidade. Os pobres não precisam só de santos imaculados. Os pobres precisam de seres humanos que os entendam. Os pobres precisam de um ombro para chorar, de outro pecador igual ele, mas que pôs o ombro para ele chorar ali, que colocou um teto para ele dormir. A gente vê a exploração da figura do pobre de todos os lados. Me enoja ver partidos de direita ou partidos de esquerda usando um marketing terrível, como se fossem os defensores dos pobres, o único partido, a única ideologia política que protege os pobres, e na verdade crescem e exploram exatamente os pobres que eles dizem defender. É importante que todo missionário, esse ano é um ano de eleição, todo missionário é livre, claro, como todo católico, para votar em quem você acreditar que tem as melhores propostas, mas não em quem o seu partido indicar, em quem você acreditar, em quem tiver mais valores iguais aos do Evangelho. É lógico que nós não vamos encontrar um apóstolo Tomé, um apóstolo Pedro lá se candidatando, não vai ter esse cara perfeito, mas o que mais se aproximar daquilo que a igreja ensina em sua moral, o que a igreja ensina em sua doutrina social. Eu não posso, por exemplo, defender e votar numa pessoa que é a favor do aborto abertamente, publicamente, porque se eu faço isso, eu sou conivente com o aborto, eu sei que ela vai promover a morte de crianças, eu estou fazendo isso porque é o partido que eu acredito. Então eu vendi minha alma para o partido? Então eu não sou mais de Jesus? Nós temos que ser da verdade. A verdade não está nem na direita nem na esquerda, a verdade está em Cristo. Então, se um partido de direita apresentou uma coisa que é verdade, eu concordo. Mas não concordo com tudo que eles falam. Mas o que é verdade, eu concordo. Da esquerda, a mesma coisa. Se ele apresentou uma coisa que é verdade, com a verdade eu concordo. Mas não com o resto das coisas que o partido... Então, a gente precisa ter esse discernimento. Porque se usam sempre os pobres. A gente viu agora desabando o prédio no Paissandu. Aquele monte de família lá sendo proibidas de sair por causa daquele movimento que organiza as ocupações. Eles não estão preocupados com aquelas crianças que estão dormindo no relento, não, eles estão preocupados com o marketing do movimento. Então eles exploram os pobres dizendo que estão em nome dos pobres. E não estão. A verdade está em Cristo. Não na direita nem na esquerda. E nós devemos ser da verdade, esteja ela de qual lado ela estiver. Não ser conduzidos por ideologias políticas que são perigosas para a alma e assassinam a esperança do pobre. Assassinam a esperança do pobre. O livro de Eclesiastes está dizendo que muitos se elegem comprando o coração do pobre com um par de sandálias. Hoje muitos fazem os chamados, a expressão que usam, curral eleitoral, dando cesta básica na favela antes da eleição, se promovendo, fazendo isso, fazendo aquilo. Depois nunca mais vão voltar lá. Nunca mais. Nunca mais vão voltar. Só na próxima eleição, talvez. Mas aquelas pessoas pobres, coitadinhas, por causa da necessidade, o único cara que deu, entre botar um que pôs comida na minha mesa e um que não pôs, eu voto em quem pôs. Então você acaba tirando do pobre até o direito de escolher. O direito de discernir, de pensar em quem ele gostaria que governasse. Por quê? Porque a necessidade ele volta com o estômago, coitado. Volta com o estômago. E ele não tem culpa. A culpa tem quem faz isso com eles. A voz dos pobres deve defender os pobres de uma forma cristã, de forma integral e real. Verdadeira. Verdadeira. De companheirismo. De defender eles também disso. Defender também os pobres
desses que principalmente em ano de eleição, tentam angariar votos em cima deles. Nós temos que ser os primeiros a ajudá-los a discernir quanto a isso. Os primeiros a fazer enxergar a dignidade de cada pessoa. Quero terminar com uma reflexão, trazendo bem para dentro da nossa comunidade. Nossa missão, confiada por Deus a nós, deve sempre estar acima da nossa fraqueza. Fala assim para quem está do seu lado: sua missão está acima da sua fraqueza. Sua missão está acima das suas limitações. Diga isso. Sua missão está acima das suas limitações. Porque Deus confia em você. Deus confia em você. E na verdade é exatamente isso. A melhor forma de parar um missionário é enchendo de fraqueza. E o diabo já percebeu. O diabo já percebeu. Então ele bota um monte de coisa para o cara ficar amarrado. Aí o cara já não tem mais ânimo de ir para uma pastoral, o cara não tem mais ânimo de ir para um evento, o cara não tem mais ânimo de ir para a adoração, porque ele se sente hipócrita por causa das suas fraquezas. Então o demônio percebeu nisso uma terra fértil para tirar da nossa comunidade o que é dela. Que a nossa preocupação primeira é fazer a vontade de Deus, é ouvir o Espírito Santo, é ir para onde o Espírito nos mande e levar na bagagem nossas fraquezas. E Deus que cuida delas. Deus vai cuidar delas. Jesus na cruz, subindo o Calvário, enfrentou todos os tipos de fraquezas, todos os tipos de dor, todas as quedas. Nada disso impediu que ele fosse até lá em cima. Nada. Porque ele pensou em mim, pensou em você. Então que também quando a gente estiver diante das nossas limitações, diante das nossas fraquezas, dos nossos pecados, e que isso nos levar a parar, vamos lembrar de não parar. Nós temos, Deus confia em nós, Deus confiou para a gente uma missão específica, profética, dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja, porque mesmo lá no lar do Pai Sandu, a primeira preocupação daquela paróquia do Pai Sandu, quando caiu as coisas, foi fechar as portas para as famílias não entrarem. Igreja católica que está lá, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos chama a igreja. A primeira preocupação, depois que o Dom Andino foi lá, agora abriram as portas, a família pode entrar lá, tudo, depois. Mas a primeira preocupação era o quê? Exatamente que esse povo não se achegue aqui. Porque essa linguagem de acolhimento, de ver a felicidade, é mais fácil apontar o dedo. Por que invadiram ali? Mas ninguém pergunta, mas onde essas crianças vão dormir hoje? Onde essas crianças vão dormir? Tem gente que fica revoltado com comunidades como a nossa, que dá comida para os pobres, que fala: a culpa deles estar na rua é de vocês. Porque se vocês não dessem comida, eles não estavam lá. Eu falei: lógico que não, porque daí já tinha morrido. Não ia estar, porque já tinha morrido de fome. Então, até quem ajuda os pobres é alvo daqueles que não entendem a linguagem de Cristo. Por isso que a nossa missão é muito importante. Deus confia muito em nós, indignos. Se eu fosse ver pelos meus méritos, hoje mesmo, graças a Deus, eu tive a graça de me confessar, senão não tinha nem coração para celebrar. Porque sou um pecador, talvez o pior daqui. Só que eu tirei do meu dicionário a palavra desistir. Eu tirei do meu dicionário a palavra voltar atrás. Eu vou em frente. Com a minha bagagem de fraquezas nas costas. Talvez ela pese um pouco mais, dificulte um pouco os meus passos. Mas eu vou em frente. Porque Deus espera que a gente vá em frente. Nossa comunidade deve dar a Deus a resposta que Ele espera de nós. Chega de desistência. Chega de olhar para si mesmo. Chega de desistir pelas limitações pessoais. Existe um objetivo muito maior do que esse, que é devolver o sorriso para quem não está mais sorrindo, para os pobres. E até ser entre o rico e os pobres uma ponte também. Quantas pessoas de bem de vida
através também desse carisma, conseguem descer daquele seu status e ser pessoas melhores e estar hoje com os pobres. Quantas a gente conhece dentro da comunidade? Tudo isso por graças a Deus primeiro e a 2 pecadores serralheiros que não desistem. Pecadores e fracos. Se você for perguntar para mim e para o Tó, quais são as nossas virtudes? Não sei se eu tenho alguma. Se eu posso pedir para alguém me imitar em alguma coisa, seria na perseverança. Continua. Na teimosia, vamos dizer assim. Perseverança é muito bonito. Teimosia, né? Na teimosia em continuar. Em saber que a obra é maior que eu. Que o que Deus me confiou é maior que eu. Que é necessário que se continue subindo esse calvário. Que é necessário que se chegue até o fim. É necessário isso. Se cada missionário pôr no coração que não vai parar por causa de suas fraquezas, a missão vai dar a Deus o fruto que Deus espera de nós. Fraqueza você vai ter aqui ou fora daqui. Em qualquer lugar. Então não desista. Não desista. Abrace o que Deus espera de nós. Abrace o que o pobre, quando vê alguém de marrom na rua, o coração dele enche de esperança. Uma vez um irmão de rua disse isso para mim. Ele falou: irmão, diante de tanta, perto da Cracolândia, na Estação da Luz, diante de tantas coisas assim, a única coisa que meus olhos se alegram em ver é alguém de marrom passando aqui. Ele nem sabe quem é, se é da Caminho, se é da Toca, se é da Missão, se é da Missão Belém, se é da Voz dos Pobres, se é franciscana. Para ele a cor marrom está vinculada à esperança. Nós não podemos tirar o marrom, para não tirar a esperança deles. Eles vincularam, Deus fez isso. Deus deu a eles essa graça de enxergar a mão de Deus, o auxílio de Deus através do marrom. E isso é interessante porque o marrom, ele significa o húmedo, a terra, a fraqueza, exatamente a fraqueza. As pessoas querem deixar o marrom por fraqueza, e o marrom significa exatamente a fraqueza. Você sabe o significado das nossas vestes? Nossa veste é marrom por causa da nossa humanidade, da nossa fraqueza. E as 3 listas brancas é que essa fraqueza tem o poder da Santíssima Trindade por cima dela, conduzindo. São homens e mulheres fracas e fracos, conduzidos pelo poder puro e santo, por isso da lista branca, da Santíssima Trindade. Então Deus conduz a obra de Deus, e Deus vai conduzir sempre. Então que aprendamos com o Senhor Jesus a ouvir o Espírito e a ouvir a linguagem do Espírito e ser esperança para os pobres, porque o mundo não escuta mais os pobres. O mundo, eles não têm mais voz lá. Como nós chamamos voz dos pobres, devemos ser voz deles para este mundo, dentro da igreja e também fora da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.